Olá, eu sei que eu não posso tomar muito do seu tempo, mas tem algo que eu não posso deixar de falar com você. É sobre o Observatório Social do Brasil. Somos uma entidade não governamental, democrática e partidária, sem fins lucrativos que promove a transparência e o controle social dos gastos públicos. Temos como objetivo organizar, capacitar e disseminar a nossa metodologia de monitoramento das compras públicas, além de coordenar as unidades do sistema, distribuídas hoje em 150 cidades e integradas por mais de 3.500 voluntários. Cada unidade, monitorando licitações, ajudar a economizar mais de 4 bilhões de reais aos cofres municipais nos últimos 5 anos. Buscamos reunir sempre o maior número de cidadãos e entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a eficiência da gestão municipal e a efetividade das políticas públicas. Nós temos um grande projeto que eu quero compartilhar com você. Em tempos de pandemia, em razão do coronavírus, quando vidas podem ser perdidas por desvios de recursos, precisamos ampliar controles sobre as compras públicas. Temos que reunir cidadãos e automatizar a coleta de dados e trabalhar com órgãos oficiais de controle. O principal objetivo é fortalecer e facilitar a atuação dos observatórios sociais, capacitar voluntários para a utilização de uma plataforma, possibilitando de maneira automatizada e atualizada a promoção, a fiscalização e o acompanhamento do recebimento e uso de recursos destinados às compras emergenciais por meio dos poderes municipais. Com a plataforma Revela Gov, o empoderamento dos observadores sociais e da sociedade para o exercício qualificado do controle social, evitaremos que verbas públicas destinadas à Covid-19 sejam desperdiçadas ou desviadas. Ampliaremos a eficiência do gasto, o melhor atendimento na saúde, especialmente em tempos de pandemia, além de possibilitar melhorias na gestão pública da saúde. A principal inovação é a criação de um sistema integrado de monitoramento e controle das compras públicas, com base em 3 pilares: a articulação entre órgãos de controle e sociedade civil, treinamento e apoio técnico para o controle social e o uso de tecnologia aberta baseada em Big Data e inteligência artificial. Com este projeto, será possível ter a rastreabilidade e controle do cidadão nas compras públicas, garantindo transparência e eficiência do gasto. Além disso, o modelo poderá ser futuramente ampliado para outras áreas como educação, segurança, contribuindo ainda mais para a melhoria da gestão pública. Então, hoje eu vim em busca do seu apoio. Quero que conheça o Observatório Social do Brasil. Bom dia! Com o Jean, agora, o nosso vice-presidente de comunicação do Observatório Social do Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês, é muito bom estar aqui conosco nesse bate-papo. Bem, novamente, meu nome é Jean Sandro Pedroso, sou vice-presidente do Observatório Social do Brasil. Estou aqui com convidados especiais para a gente bater um bate-papo. Bom dia! Com o Jean, agora, o nosso vice-presidente de comunicação. Para bater um bate-papo aí com nossos convidados especiais de vários assuntos bastante importantes. Bem, somos do OSB, hoje uma das maiores entidades de controle social, que busca a melhoria da gestão pública através da maior transparência e da melhor qualidade dos recursos públicos. Somos um sistema OSB, com mais de 150 observatórios locais em diversas cidades no Brasil, mais de 3.500 voluntários, e já ajudamos a economizar mais de 4 bilhões de reais em todo o Brasil. E aqui eu estou com meus convidados especiais, Fábio Lax, Mercedes-Benz do Brasil, e Fernando Sala, Effect, Tecnologia para Licitantes. E o nosso tema é um tema bastante importante, bastante atual, que é conexões, integridade, combate à corrupção, transparência e inclusão. Bem, quando a gente fala de conexões, nós estamos falando, quando falamos também de ética, integridade, transparência, controle social, muitas vezes nos deparamos com eventos, debates, tratando isso de uma forma separada. Não se fala sobre um assunto, mas não se discute o outro.
E aqui no Observatório nós fizemos um congresso onde foram 28 dias de programação, mais de 50 horas de produtos online, e tudo isso feito por um propósito: transformar pela integridade. E aí, essa é a importância da gente falar dessa agenda hoje, né? E aí, começando já com os nossos amigos aqui, sejam bem-vindos, Fábio, sejam bem-vindos, Fernando. Começar perguntando para vocês, né, como é que vocês viram esse congresso? Nós falamos de integridade, de transformar pela integridade. Como é que está isso dentro da empresa de vocês? O que vocês acharam a respeito disso? Fábio, se puder começar, por favor. Primeiramente, bom dia, Jean, bom dia, Fernando, bom dia, OSB, todos os convidados. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participação para esse nosso bate-papo. Agradeço também a oportunidade da gente ter tido o prazer de patrocinar o evento, né? Para nós é muito importante, dentro da nossa empresa, o tema integridade. Nós trabalhamos bastante com esse tema, um pouco maior do que compliance, do que regras, né? A Mercedes-Benz, nós entendemos também como um todo, como uma sociedade, que esse tema integridade começa dentro das nossas casas, né? Quando nós nascemos, dentro da nossa família, dentro da nossa unidade familiar, nós já trazemos essa integridade dentro de nós, essa bússola interna que manda a gente se guiar pelo lado bom, pelo lado ruim. Esse bom senso nós temos que ter no nosso dia a dia. E com isso nós vamos construindo uma sociedade melhor, buscando sempre nossos valores, e com isso também tendo um mundo melhor, uma sociedade melhor, e também em linha com valores das empresas que você trabalha. Dentro da Mercedes, nós trabalhamos bastante o tema de integridade, não só dentro com os nossos colaboradores, mas também com todos os nossos parceiros de negócio, né? A gente sempre busca fomentar isso de uma forma leve, de uma forma muito interativa com todos os nossos parceiros, para tirar essa parte negativa que muitas vezes se fala em termos de compliance, integridade, corrupção. Não. Isso é um tema, sim, que tem que ser discutido, tem que ser falado, mas de uma forma leve, que a gente consiga introduzir isso dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, dentro das nossas empresas, que a gente consiga sempre visar um Brasil melhor para todos. E em linha, isso com o ambiente empresarial, com o governo, com entidades como o Observatório Social. Isso é muito importante. Quanto mais temos pessoas falando disso de uma forma positiva, melhor para a nossa sociedade. Bacana, Fábio. Perfeito. Sua colocação foi perfeita. Fernando, por favor. Bom dia, Jean. Bom dia, Fábio. Bom, obrigado aí pelo convite também. Eu estendo o meu agradecimento a todos vocês do Observatório, o pessoal que está nos assistindo. É extremamente importante para a Effect estar participando e estar presente como apoiador, né, dessas ações do Observatório, que, assim como o Fábio pontuou pela Mercedes, também está muito conectado com o nosso propósito, com a nossa razão de existir, e com as ações que a gente preza e atua diariamente para colocar em prática, né, todas essas questões relacionadas à integridade. Eu gostaria de complementar a fala do Fábio aqui, e trazer que esse é um tema, né, que integridade, ética, transparência, que ele não é novo, né, não foi um tema inventado ontem ou semana passada, é algo que todos os bons relacionamentos que existem durante toda a história, né, que não são abusivos ou que não são ruins para um ou para outro, né, eles prezam ou sempre prezaram por esse tipo de prática, a transparência, a ética, né, os benefícios para ambos os lados, para que todos saiam com situações agradáveis de relacionamentos, mas que, por alguns motivos, em alguns momentos, né, em detrimento de outras práticas, talvez vantajosas naquele momento mais rápido, ou naquele momento específico, algumas empresas, algumas pessoas acabam esquecendo ou deixando de lado essas práticas e indo para caminhos distintos. Então, é importante esse movimento, né, do observatório que as empresas fazem, para que se dê mais ênfase, né, se traga pontos específicos, né, do quão importante é a gente retomar e a gente
reenquadrar isso, né, dentro da sociedade, como o Fabiano falou, dentro das famílias, dentro das empresas. E eu complemento aqui que a Effect, ela também não adere a um modelo engessado, cheio de regras. Nós temos diretrizes, sim, mas a forma que a gente procura colocar isso em prática é com ações no dia a dia, né, pregando o que a gente faz e não tendo regras no papel e agindo de uma outra maneira. Então, com ações com o seu colaborador, com ações com o seu parceiro, com os seus clientes, né, entendendo até onde vai o limite e também o momento certo de não continuar uma relação se ela estiver sendo prejudicada de alguma forma ou corrompendo esses limiares que a gente acredita. Então, é importantíssimo a gente debater sobre esse tema, é importante que cada vez mais se debata sobre esse tema, né, e que empresas que são já consolidadas, como é o caso da Mercedes, uma multinacional, né, levando isso também para seus parceiros, para a sua cadeia de fornecimento, também faz com que a gente tenha uma aceleração desse processo, né, e colocando cada vez mais as coisas no seu devido lugar e sim, trazendo questões comerciais, as empresas podem ganhar dinheiro, não é problema nenhum, mas agindo da maneira correta, né, de maneira ética, eu acho que é super importante, a gente precisa resgatar cada vez mais esses propósitos. Excelente, Fernando. Obrigado aí pela contribuição de vocês já nessa primeira questão. E assim, até para a gente debater isso que vocês falaram, quando a gente fala de integridade, nós passamos no Brasil, não sei se vocês têm esse sentimento, mas nós passamos no Brasil por um momento bem complexo, né? A nossa política está trazendo isso. E aí eu queria pedir para vocês, o que vocês estão fazendo dentro das empresas de vocês para trabalhar o tema integridade, né? Como é que vocês estão fazendo, como é que funcionam, medidas que vocês estão adotando, ferramentas, e qual o sentimento de vocês antes de ter isso e pós a implantação disso, né? O que está acontecendo com as pessoas que vocês estão convivendo dentro aí da implantação dessas ferramentas, né, programas de integridade dentro das empresas? Fábio, se você puder começar, por favor. Sim. Eu acho que tudo começou, né, quando a gente pega um exemplo do cinto de segurança, né? Muitos anos atrás, era inimaginável você colocar um cinto de segurança, seja sentado na frente do carro ou atrás, né? Começou com uma multa, aí todo mundo coloca o cinto. Hoje em dia, houve uma mudança cultural dentro dos nossos lares, começando assim, né? Hoje em dia é impensável você ter uma criança no banco de trás, a própria criança fala, não saia do carro que eu não pus o cinto ainda. Houve uma mudança cultural, né? Começou, óbvio, né, com os pais falando, coloca o cinto para não tomar multa, né? Mas isso foi uma geração. Hoje em dia já é automático, seja para nós ou seja para qualquer criança, ela nem sabe se existe multa ou não, mas ela coloca o cinto de uma maneira preventiva. Por quê? Porque sabe que é bom para ela. Da mesma forma, muitas empresas, isso começou com um tsunami aí bom, começou em todas as matrizes de muitas empresas multinacionais em vários países, com programas fortes de governança corporativa, programas fortes de compliance. Isso foi tendo uma cascata para as subsidiárias, né? E com isso, com essas subsidiárias, por exemplo, no nosso caso, né, como a Mercedes, nós estamos levando isso também para os nossos parceiros, né? Hoje em dia, a gente trata bastante o nosso tema de compliance, principalmente dentro dos nossos canais de venda. A gente tem cerca de 200 pontos de venda aí no Brasil e também na América Latina, né? Com outras marcas, nós trabalhamos muito. O mais importante é você mostrar a sua cara, mostrar que o compliance não é nada de outro mundo, sim buscar uma transparência e uma ética nos negócios. Isso que eu acho muito importante para nós. Então, quanto mais você fomentar isso dentro da empresa, eu sempre comento, para mim, o ponto-chave de um bom programa de compliance é um bom programa de treinamento e comunicação. Quanto mais você comunica, quanto mais você treina, mais perto você está dos negócios, mais perto você está com as pessoas. Então, com isso, te dá uma leveza de assunto, você recebe muitas consultas, você consegue estar integrado no dia a dia da empresa. Isso é a chave de ter um bom programa de compliance. Isso é uma coisa importante, seja para colaboradores internos e seja para os nossos parceiros terceiros.
quanto mais você comunica, mais perto você está do negócio e mais você deixa o ambiente mais leve, mais transparente, que é bom para todo mundo. Ô, Fábio, deixa eu pegar esse gancho ali que você comentou, ver se isso faz sentido para vocês ali. Quando vocês começam a comunicar um programa de integridade, de compliance e tal, que vocês começam até a exigir isso dos seus parceiros, provavelmente vocês já passam um recado para aquele parceiro que não é tão ou íntegro, né, ou não busca isso, que olha, aqui essas relações não funcionam. Isso ajudou vocês, ajudou a Mercedes nesse sentido? Sim, você acaba... Logicamente, a gente tem todo tipo de pessoas no nosso mercado, né? Então, naturalmente, quando você coloca um bom programa de compliance, né, de uma forma aberta, né, por exemplo, o nosso código de integridade está disponível no nosso site, na internet, né, para qualquer pessoa que possa acessar, que você vai ver lá os valores da empresa. Existe um canal de denúncia que é aberto também. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode enviar um e-mail, pode fazer um telefonema. Então, isso é uma coisa aberta e uma coisa transparente. A gente vê que quanto mais nós falamos sobre esse assunto, mais transparente fica, mais você ajuda as outras empresas a buscar essa transparência, buscar essa integridade dentro delas, e essas empresas, no final, elas tendem a se unir. Isso é que é importante. Então, naturalmente, é como uma seleção natural, né? Então, nós temos essas empresas se unindo, né? E quem não está dentro desses valores, no final, eles acabam ficando de fora desse ambiente que a gente está sempre buscando para fomentar bons negócios. Acaba sendo uma seleção natural. Natural, que legal. Fernando, como é que é a Effect nesse sentido? Legal, Jean. Então, na Effect a gente também, como eu falei antes, né, a gente também preza por tentar botar essas questões de integridade, de ética e transparência em prática através das ações, né? A gente procura sempre mostrar para o time interno todas essas questões. A gente sempre age da mesma forma como a gente comunica, então acho que isso é importante, né? Você ter uma linha de ação, de posicionamento e agir como você realmente fala. Para com os clientes, com os fornecedores, a gente também tem um alinhamento, tem um direcionamento muito baseado no que o Fábio falou, né, pela boa comunicação, pelo alinhamento. Acho que problemas e questões de sair de fora um pouco do trilho, todas as empresas têm, né, de questões para resolver, mas a gente procura sempre ser transparente, ético e liso nas comunicações com todo mundo, seja com o cliente, seja com os fornecedores. A gente não tem uma cadeia de fornecimento tão vasta como tem a Mercedes. A gente é uma empresa de tecnologia, então a gente tem mais o relacionamento direto com o cliente, mas a gente procura também inserir nessas relações, né, tanto em contratos como no posicionamento, que esses nossos clientes também se adequem e cumpram essas questões, principalmente como a gente está conectado com o mercado de compras públicas, que eles cumpram questões mínimas que são atender a lei de anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, né, para que esse movimento que a gente está tentando criar também ele perdure e ele crie cada vez mais um ecossistema ético, né, nas licitações, que a gente tenha um mercado sempre atendendo de maneira correta ou de maneira com qualidade o que se busca, né? E dos dois lados, tanto o governo quanto empresas agindo de maneira transparente e ética sempre. Então, nós buscamos também nos apoiar em tecnologia para garantir essa integridade, principalmente quando a gente fala integridade de informação, que também é importante, mas falando mais do lado humano, nós buscamos com muita conversa, muita transparência dentro e para com os clientes e parceiros levar essa comunicação para que sempre estejamos bem alinhados, e a gente também não vê problema, né, e como o Fábio falou, é natural que as partes que não estão alinhadas ou que não se sentem dentro daquele ninho saiam para buscar outros caminhos, mas a gente também não vê problema em, às vezes, interromper uma relação quando a gente sente também que alguém, né, seja um parceiro, seja um colaborador, ou seja um cliente, não esteja alinhado ou esteja cometendo práticas que não estão de acordo com o que a gente acredita.
Fernando, você, né, o produto de vocês, o serviço de vocês, é um produto que hoje no Brasil é muito taxado, se a gente, né, lembrar, licitação. A licitação é cartas marcadas, licitação, a gente escuta muito, não adianta participar, porque isso já tem, né, ganho, já tem a empresa que vai ganhar, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? E nessa relação de mudança de cultura, tem se percebido uma evolução? Tem se percebido que estamos melhores do que estávamos antigamente nessa parte de licitação? Com certeza, Jean. A gente já está no mercado de licitação, a Effect há 7 anos, mas eu e meu sócio, a gente já está há quase 20 anos no mercado de licitações. Então, a gente vê um movimento muito positivo, sabe? Por vezes, a população acaba sendo de maneira correta, mas acaba vendo só as questões ruins que acontecem, né? Então, existe aí uma leitura de toda a população, e não de maneira incorreta, de maneira correta, né? Que faz com que eles percam a confiança um pouco no processo licitatório. Mas o movimento que vem sendo feito, né, tirando de fora o que aconteceu em casos recentes, né, como o que a gente tem visto acontecer na Lava Jato, mas tirando esses casos, eu confirmo aqui que mais de 99% das operações de licitações hoje no Brasil ocorrem de maneira ética, transparente, né, de maneira correta, onde o bom fornecedor fornece bons produtos e serviços para o governo, a população é beneficiada. Lógico que existem casos a serem resolvidos, a serem trabalhados, e é importante que a gente chegue o mais próximo possível de 0% de problemas, mas tem tido um avanço muito grande. O pregão eletrônico, por exemplo, que é uma modalidade de disputa de licitação, ele permite muita transparência, né, muita visibilidade, muita amplitude para que os interessados em acompanhar determinadas compras possam acompanhar, né, e não fica aquele jogo de carta marcada, de negociação prévia da licitação, né, e que torna o momento da licitação só um grande circo, um grande teatro, né? Não, o pregão eletrônico, ele realmente torna o processo viável e válido, né, em termos de transparência e comunicação. Agora, eu também pontuo outros pontos que precisam melhorar. Por exemplo, as informações, elas precisam estar mais acessíveis em todas as esferas, né? Não é só no governo federal, estadual, mas todo mundo, todos os órgãos, municípios, estados, e precisa ter um portal ou dispor as informações de maneira transparente, né? Para que não só os órgãos de controle tenham acesso ou que consigam garimpar esses dados dentro desses portais, para que todo mundo consiga visualizar de maneira fácil, de maneira tranquila, né? E que eu acredito que assim os órgãos e o governo vai mostrar para a população que ele também não tem nada a esconder, que as informações estão ali, que podem ser consumidas e consultadas por qualquer um, tanto em nível de contratações, quanto em nível de questão salarial, de cargos e benefícios. Então, afinal, é a população que está pagando ou que está contribuindo para que esses benefícios eles acabem chegando tanto para as pessoas que estão lá trabalhando em prol da população, quanto para os serviços e bens que são adquiridos. Então, essas informações, elas sim, precisam ser melhor trabalhadas e melhor disponibilizadas para que a gente tenha cada vez mais acesso e menos desconfiança da população quanto às práticas que são realizadas com o dinheiro público. Bacana. Fábio, eu sei que a Mercedes, não sei se a Mercedes em si, mas eu sei que vários dos parceiros da Mercedes trabalham com licitação, né? Fazem parte de licitação. Como é que tu tem sentido esse tema, a licitação em si? Você tem sentido melhorou, né? Como é que você pontua hoje sobre isso? Sim, quando nós temos duas modalidades, né? Logicamente, olhando o portfólio que a gente tem dentro da fábrica, nós temos tanto a linha de caminhões quanto a linha de ônibus, né? Que são dois produtos aí que também o governo acaba comprando, né? Normalmente a gente tem ou a entrada da Mercedes como instituição diretamente na licitação, né? Nesses pregões eletrônicos, ou através da rede de concessionários, né? Temos essas duas modalidades, né? Mas seja de um jeito ou do outro, né? Quando a gente fala das nossas concessionárias, nós temos uma due diligence feita e aprovada com todos os nossos parceiros de negócio, temos contratos assinados com cláusulas anticorrupção também, com direito de auditoria para nos garantir, nos salvaguardar também, né?
e quando a gente faz dentro da empresa, também da mesma forma, é feito aí uma segregação de função, nós trabalhamos junto com a área de vendas governamentais, exatamente para buscar essa transparência no nosso processo, né? Então, acaba tendo, não só com a área de vendas, mas também com a nossa área financeira e com a área de compliance, a gente acaba olhando aí todos esses pregões que a gente tem, essas licitações que a gente acaba entrando, né, para a gente buscar a maior transparência possível. Quando a gente olha vendas governamentais ou mesmo vendas privadas, nós temos que prestar muita atenção no impacto que ele pode ter para a empresa, negativo ou positivo, tanto do lado financeiro, mas principalmente também do lado da imagem, né? Ninguém vai querer ser seu nome estampado, né, de ter tido problemas, independente de problema financeiro ou não. Hoje em dia o problema de imagem é muito forte, né? Então isso que tem que salvaguardar a empresa. A imagem da empresa conta muito, né? E tendo uma imagem ruim, isso pode levar a uma perda financeira irreparável, né? Então isso, quanto mais a gente fomentar essa segregação, essa transparência, mais importante fica para os nossos negócios. Por isso que é muito importante, principalmente quando a gente trabalha vendas governamentais ou privadas, com os nossos parceiros de negócio, que nós tenhamos bons parceiros, que eles trabalhem também e fomentem esse tema de integridade, para que isso fique cada vez melhor para todos os nossos negócios, e tanto do lado financeiro, quanto de preservar a imagem da empresa também. Perfeito, Fábio, perfeito. Parabéns às duas empresas, parabéns aí pelos programas, por tudo que vocês fazem por esse tema de a gente realmente combater hoje a corrupção. Bem, eu não sei se vocês sabem, né, mas os números do nosso congresso foram fantásticos, foram muito mais do que nós esperávamos, né? Nós alcançamos, assim, uma projeção excelente. Nós tivemos quase 3 mil inscrições pela plataforma Simpla, mais de 3 mil inscritos no canal Compliance, mais de 19 mil visualizações da nossa programação, 47 mil alcances no Facebook, lembrando que tudo isso está gravado, à disposição, todo mundo pode ir lá assistir, né? Mais de 7.600 contas alcançadas no Instagram, 13 matérias, mais de 150 mil e-mail marketing disparados, além de mídias espontâneas, jornais, reportagens e etc. Tudo isso é o que nós conseguimos alcançar. Olhando esses números, se a gente pensar o tema, né, a gente está falando de integridade e nós estamos no meio da eleição. Nunca dois temas estiveram tão próximos, né, e fazem tanta referência se a gente analisar. Hoje a gente está falando de uma lava-jato, o Fernando comentou a respeito disso, nós estamos falando de candidatos a prefeitos que não têm ficha limpa, nós temos candidatos que têm, nós temos as pessoas um pouco mais indignadas, realmente querendo mudança. Olhando esses números, olhando a realidade de hoje, vocês percebem que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está mais interessada no tema? Ela está mais realmente propensa a fazer modificações? Até porque quando a gente fala de integridade, a gente escuta muito que o político é ladrão, mas ninguém olha para si, né? Será que... Como é que esse cara se tornou ladrão? O que aconteceu? Você está olhando para si, para você mesmo, e está dizendo assim, mas eu estou dizendo que o outro é corrupto, mas eu sou corrupto, eu faço pequenas corrupções? Gostaria da opinião de vocês. Como é que vocês têm percebido um interesse maior da sociedade nesse tema? Fábio, por favor. Sim. Antes de mais nada, né, graças a Deus, temos números expressivos aí de divulgação de mídia no Observatório Social, né? Um evento que cada vez mais vai crescer, vai ser muito importante para a sociedade. Dentro da nossa própria mídia interna, nós publicamos também o evento, né? A gente tem mais de 300 mil seguidores no LinkedIn. Isso foi um trabalho muito importante, que a gente agradece muito o nosso departamento de comunicação. Então, nós lançamos também, ajudamos na colaboração de divulgação do evento através dos nossos canais, seja do LinkedIn, seja do Instagram, nossos canais corporativos, também com mailing direto para os nossos parceiros de negócio, para fomentar cada vez mais isso. Falando sobre essa parte política, corrupção, né? Até em linha com o que o Fernando comentou, para você ter corrupção, você tem que ter dois lados. O corruptor ativo é o que paga, o corruptor passivo é o que recebe. Se você quebra um desses dois lados, não tem corrupção. Então, você tem que ter dos dois lados para ter uma corrupção, né? E você colocar nesse dia a dia, na sociedade, falar sobre temas de integridade, ao invés de falar de tema de corrupção, é muito mais importante.
essas pequenas corrupções, como você comentou, né? Furar uma fila, pegar a internet do vizinho que está sem senha, né? Você furar um semáforo vermelho, né? Isso é corrupção, de uma forma ou de outra, né? Então, isso é importante, como eu comentei no início, que venha desde o nosso nascimento, que seja parte da nossa educação, né? Para você não... Esse semáforo que você pegou, passou hoje no farol vermelho, ou essa internet que você pegou do vizinho que estava sem senha, que isso não se transforme em coisa pior no futuro. Então, você tem que fomentar isso cada vez mais. E, infelizmente, hoje é raro o dia que você não liga uma televisão ou não acessa um site da internet que você não veja coisas sobre corrupção. Mas, do outro lado, a gente vê, através de eventos como esse do Observatório, que esse tema de integridade está vindo cada vez mais. Então, está tendo uma força muito grande, seja da sociedade, seja de instituições, seja de empresas, que a gente vai tentar quebrar um desses elos dessa cadeia. Então, você não vai ter mais um corruptor ativo que vai pagar. Você pode ter um passivo que pede, mas se você não tem ninguém que paga, você não tem mais corrupção. E isso que a gente tem que almejar para o nosso futuro. Isso é muito importante para nós como sociedade. Perfeito, Fábio. E deixa eu te perguntar, quando vocês começaram o programa de compliance, né? Como é que vocês sentiram, por exemplo, os parceiros? Quando os parceiros lá vem a Mercedes com um programa, eu fico tentando imaginar como é que foi isso no começo. Não sei se tu pode passar alguma informação para a gente. O programa de compliance na Mercedes começou há cerca de, não sei, de 7, 8 anos, não, mais uns 10 anos atrás, né, aqui no Brasil, né? No começo era aquele medo, chegou compliance, né? Tudo não pode, tudo é risco, né? E principalmente essa visão, né? O compliance está aqui para mandar a gente embora, para buscar corruptor. Muito pelo contrário, o compliance a gente tem que trabalhar sempre, como eu comentei, com essa comunicação. A principal função do compliance é trabalhar de forma preventiva e não de forma corretiva. É isso que tem que estar todo na cabeça de todos. É melhor você colocar qualquer problema em cima da mesa para discutirmos. Ninguém vai, logicamente, não tendo atos de má-fé, né? Os riscos vão ter que ser aceitos, os riscos vão ter que ser avaliados e os erros, caso eles ocorram, têm que ser aprendidos para você não cometer isso no futuro. Então, uma coisa que você, hoje, no passado, né, coloca aquele monstro que é o compliance, a gente tem que ter, o desafio é transformar isso, desse monstro, de uma coisa preventiva, de uma coisa leve, que seja discutida em qualquer ambiente dentro da empresa. Isso que a gente tenta fomentar cada vez mais. Na própria, faz 2 semanas, tivemos uma semana de integridade dentro da empresa, com participação do nosso CEO, da matriz da Alemanha, tivemos palestras de vários temas durante toda a semana, exatamente para fomentar isso, com todos os nossos colaboradores. Quando a gente fala de corrupção, né, quando a gente fala de integridade, a gente tem vários temas para olhar. A gente tem problemas, por exemplo, de não vender para pessoas sancionadas, para não incentivar narcotráfico, terrorismo, problemas de lavagem de dinheiro também, isso tem que ser muito bem observado. Logicamente, também tem que ter esse programa anticorrupção e com outras ramificações do compliance estão nascendo, exatamente para tentar fomentar essa transparência. Nós temos hoje o compliance técnico para salvaguardar os nossos produtos, tem a parte de proteção de dados com a entrada da lei LGPD em vigor, né, mês passado, então uma coisa que é muito importante também dentro da empresa, e coisas novas que estão vindo agora com essa parte social também ligada a direitos humanos. Então, se você juntar esse guarda-chuva cada vez maior que está tendo compliance, sempre visando ter um bem melhor, tanto dentro da empresa, quanto para os seus colaboradores e, por consequência, para toda a sociedade. Isso sendo fomentado por várias empresas, várias instituições. Perfeito, Fábio. Fernando, o que você pode falar sobre isso? Fábio, o Fábio pontuou muito bem, né? É um ponto que, quando ele fala que se a gente tem, de um lado, alguém querendo corromper e do outro lado, alguém pronto para ser corrompido, a gente tem a ligação perfeita para que o mal esteja feito, né? E é importante a gente quebrar um elo dessa cadeia, né, para estancar de uma vez por todas essas práticas que acabam acontecendo de maneira ilícita e causam um impacto muito ruim para o nosso país. A lei anticorrupção, né, ela veio quebrar um pouco isso aí, né, olhando muito para a punição para o lado da empresa, né, olhando para punir a empresa que praticasse ou que participasse de algum ato corruptivo, né,
para tentar punir aquele que é o ente privado, né, por conta das consequências que ele se desviasse do caminho da integridade. Eu acredito que foi um formato correto, porque seria muito difícil punir o outro lado, né? O governo está trabalhando com recurso que é público, então o impacto, o sentido, talvez, vou aplicar uma multa no governo, é uma coisa um pouco complexa de se desenhar. Então, se a gente, não que só o privado, só o empresário está errado, não, mas acho que é o caminho que se encontrou para tentar estancar isso de uma maneira mais rápida possível. E claro, a gente vai ter barreiras a serem enfrentadas. Uma empresa que é íntegra, que está participando de um processo, e se ela se deparar com alguém tentando pedir algum benefício em troca de algum privilégio, e ela se negar, ela pode sofrer consequências ruins, né? Ela pode ser afastada ou criado muitas questões que dificultem a participação, e para cada vez mais instigar essa empresa a se entregar para o processo ruim, né, e acabar se corrompendo. Mas eu acho que é aqui que tem que ser o ponto da virada. É nesses momentos que as empresas e os participantes, e tanto o outro lado também, quando encontrar empresas, o governo, quando encontrar empresas com mal intencionadas, que virem as costas e tentem resolver o problema, né, pelo caminho das pedras, não querendo pegar atalhos. Isso é em tudo, né? Isso é na política também. Vão ter pessoas boas, e tem muitas pessoas boas querendo entrar. Só que essas pessoas vão enfrentar resistência, porque lá no Congresso, nas câmaras de vereadores, ou nas próprias instituições, já existem, talvez, sistemas instaurados. E para quebrar esses sistemas, né, é preciso de muita persistência, muita perseverança e apoio de todos. Então, é preciso que essas pessoas que estejam, e que a gente também, como sociedade, né, apoie e dê força para esses movimentos, para que as pessoas tenham, principalmente, coragem de enfrentar, né, e não se entreguem por falta de força, por falta de visibilidade, de conseguir melhorar a questão, não se aquietem, não se entreguem para não resolver. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, a gente precisa entender como que a gente persiste, né, nessa nossa intenção de tornar íntegro, e sempre apoiando para que cada vez mais se renovem, se tenham pessoas com mais integridade, com mais desejo de renovação, não só renovação política, mas renovação de modelo, de como implementar questões que já deram certo, principalmente na área privada, né, no setor público. Então, esse é o caminho que eu acredito, assim, a gente ter pessoas que não desistem. Acho que não desistir do caminho correto vai ser o que vai nortear a gente a ter um futuro melhor e mais ético no nosso país. Bacana, Fernando. Acho que vale sempre ressaltar isso que você comentou, né? A coragem das boas pessoas de fazerem o que é certo, né? Tão importante quanto combater o que é errado é aquelas pessoas não se omitirem, né? De estarem realmente à frente. Fico imaginando a Mercedes, e tanto mesmo a Effect, quando começaram com programas de integridade, falar sobre isso, a dificuldade, né? A escutar, de repente, de parceiros, né, Fábio? Não, isso não vale a pena, a gente vai perder negócios, e hoje está colhendo os resultados e está à frente de um programa de compliance, um programa de integridade, né? Então, assim, parabéns realmente para vocês a respeito disso. Um outro tema que a gente sente bastante, e vocês acabaram de discutir, as duas empresas foram nossas patrocinadoras, mas nós sabemos muito mais do que o próprio patrocínio, foi o tema, né? Falar do tema, realmente fazer com que esse tema seja mais visto, seja mais implantado, que a gente realmente daqui a pouco transforme o compliance em algo mais comum para as pessoas, que elas entendam isso, né? E eu pergunto para vocês, qual é a visão de futuro que vocês entendem desses programas? Onde é que eles convergem? Tem a ver com o que nós estamos debatendo hoje? Como é que vocês estão imaginando o nosso futuro com o tema compliance e integridade? Fábio, se puder começar, por favor. Sim. Como você comentou, compliance e integridade, né? Eu imagino, compliance é uma palavra difícil, né? Uma palavra em inglês,
né? É uma palavra que tem uma certa limitação aí até para estar no dia a dia da sociedade, né? Então, a gente acaba, mesmo dentro da nossa empresa, nós temos um código de integridade, né? Então, a gente trabalha numa coisa, um pouco mais ampla, uma coisa muito mais fácil para você colocar para discussão, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com esse tema de integridade, a gente vê que é uma evolução constante. Coisas que a gente não falava anos atrás, ou essa vergonha de fazer o que é certo, né? Hoje em dia é uma coisa intolerável você ver determinado tipo de ação, né? Hoje em dia mesmo, antigamente era uma coisa comum, pessoas que você via no trânsito, abrir a janela e jogar uma lata de qualquer coisa, né? Hoje em dia você fica indignado, até de uma pessoa faz isso, ou se uma pessoa joga um lixo no chão, ou se uma pessoa está dirigindo sem o cinto de segurança, da mesma forma que você vê um problema de corrupção próximo de você, ou seja, na televisão. Então, esse tema de integridade está sendo fomentado cada vez mais na sociedade. Isso que é importante. Ações como essa do Observatório é muito importante, como também de outras entidades, para fomentar esse tema. Logicamente, os desafios, a complexidade está cada vez maior. Logicamente, 10 anos atrás não existia smartphone. Hoje em dia, você tem, bem dizer, a sua vida inteira dentro de um celular, né? Então, essa digitalização também, né, é um novo mundo para nós. Com esse novo mundo, são novas formas de fazer negócio, logicamente, são novos riscos que são inerentes a esse negócio. Então, é uma constante evolução. Então, a gente tem que estar sempre preparado, não está indo com a onda, nós temos que estar na frente da onda, exatamente para a gente não ser pego de surpresa com coisas novas que vão vir. Por isso que é importante estar sempre junto com o negócio da empresa, participar do dia a dia da empresa, exatamente para você trabalhar com essas medidas preventivas e já trabalhar com ações quando os assuntos estão ocorrendo, os assuntos estão em desenvolvimento. Isso é muito importante, exatamente para você estar sempre próximo e você não ter surpresas futuras com esse desenvolvimento que a gente tem, tanto em termos de sociedade, quanto em termos até dos nossos processos que a gente tem como um todo, e que isso seja benéfico para todos. Isso é muito importante, a gente ter esse tipo de proximidade com as áreas e também estar sempre em linha com os novos negócios e tudo que vai aparecendo. Fábio, fico imaginando também que, quando a gente fala de integridade, fala do próprio compliance, que vocês até mostram isso, imagino eu, né, para os candidatos que estão se candidatando para uma vaga na empresa, que é algo, olha, nós pregamos isso aqui, nós somos exemplo disso aqui, então se você não compactua com isso, não é nessa empresa que você tem que trabalhar. É isso? Usa-se como também um referencial na hora de contratação? Sim, a gente, dentro da empresa, nós temos um processo, não só um processo de seleção, mas também um processo de bem-vindo para os novos funcionários, né? Tanto dentro do processo de seleção, quando a gente fala principalmente de contratação externa, quanto nesse processo de bem-vindo, que a gente chama de welcome package, para novos funcionários, o tema integridade, o tema do nosso código de integridade, ele é abordado para todos os nossos funcionários, sem exceção. Então, isso já está dentro da empresa, os novos colaboradores já ficam sabendo tanto do código de integridade, quanto dos valores da empresa, então você acaba não tendo surpresas, você já tem funcionários que estão em linha com o que a empresa acredita, dentro do processo de seleção e também a partir do momento que ele entra com mais detalhes, dentro desse processo de boas-vindas, o compliance já faz parte disso, falando abertamente já sobre alguns processos da empresa, sobre os valores e sobre o código de integridade que é fomentado no dia a dia da empresa. Bacana. Fernando, o que você pode complementar sobre isso também? Legal, Fábio. É muito bacana ver essas iniciativas aí da Mercedes e saber também que grandes empresas como vocês prezam tanto, né, por esse caminho. A gente acredita que o futuro, né, é um tema extremamente relevante, importantíssimo para que seja debatido e de novo, né, como o Fábio pontuou, ações como essa do Observatório dão a possibilidade de levar a uma quantidade gigante de pessoas, ainda mais numa iniciativa online, que a gente tem uma abertura para, não tem uma limitação de espaço, questão geográfica,
qualquer pessoa do mundo pode participar. Então é importantíssimo para dar esse reforço e trazendo pessoas que não só na teoria, mas que mostram, assim como o Fábio, na prática, como que as empresas aplicam e como é mais simples do que parece, né, tomar iniciativas conectadas à integridade. Eu vejo que no mercado de licitações, é uma prática também que a Effect acaba trazendo para os seus eventos que faz com o mercado licitante, né, falar dessas questões de compliance, de integridades, muito voltado também para pequenas e médias empresas, que pode acabar enxergando que é só uma complexidade, como o Fábio falou, é mais uma coisa para eu ter que me preocupar, para eu ter que desenhar, e eu acho que não é um papel pendurado na parede ou um arquivo salvo lá na internet. Realmente a prática, é o que se trabalha no dia a dia. Então, a gente vê algumas práticas hoje, até de licitações, exigindo que as empresas que estão participando daquele processo tenham um código de compliance ou de integridade desenhado. Mas eu acho que o governo precisa entender que vai além do teu código desenhado, né? Eu acho que é uma prática para tentar combater tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos anos e que veio à tona, mas as empresas precisam entender que não é mais uma obrigação, e é isso que a gente tem tentado trazer para o nosso público. Não é mais uma obrigação que você vai ter que cumprir. Não, são práticas que você vai cumprir, que vai trazer benefícios para a tua empresa, vai te trazer melhores negócios, você vai conversar com órgãos que têm mais profissionalismo, que não vão ter as questões ou políticas, ou ideológicas, ou corruptivas instauradas no seu processo. Então, a gente tenta entregar de maneira prática como que essas empresas acabam atendendo e adotando essas práticas. E falando um pouco de futuro, eu acho que a gente tem que trabalhar com ações aonde for possível, seja dentro da nossa casa, com os nossos filhos, sejam apoiando que a escola adote práticas também sociais, né, que as crianças, desde pequenas, já tenham contato e já consigam enxergar e cobrar, né, sobre a execução de coisas corretas. Nós também nos policiarmos com as práticas, porque como o Fábio falou, às vezes é furar um sinal vermelho, é furar uma fila, é conseguir um acerto para passar na frente de alguém em alguma situação. Tá no banco, eu conheço um gerente, então eu vou passar na frente daqui, né, daquelas 100 pessoas que estão na minha frente. Então, essas pequenas práticas que certamente as crianças vão vendo, né, e vão se acostumando talvez que aquilo é normal, e acho que são essas práticas que podem mudar, né, e o efeito, acho que é o efeito borboleta, né, pequenas práticas bem feitas agora vão trazer futuros muito melhores para o nosso país. Então eu acredito que é o tema que ele não pode sair de tona, ele tem que estar sempre sendo debatido e aprimorado, né, e facilitado para que todos possam adotar, não só no meio empresarial, mas nas suas vidas e nas suas relações como um todo, porque, de certa forma, é o que a gente faz na nossa vida pessoal, que acaba impactando nas ações que são adotadas, né? E complementando a questão da empresa, nós também temos aqui um processo já de alinhamento cultural, no momento que o colaborador participa da entrevista, participa do onboarding, que a gente chama, que é o bem-vindos, né, da Mercedes, para também colocar, para as pessoas estarem alinhadas, saberem o que a gente acredita, quais são os valores, quais são nossas práticas, e caso não se sintam confortáveis, né, a gente não avança para a segunda etapa. Acho que assim é que a gente vai colocando pessoas que acreditam no que a gente acredita dentro da empresa e que se tornam, né, sem analogias, mas mais um soldado brigando, né, por aquelas mesmas práticas que a gente também acredita. Então, só reforçando, né, mais o movimento. Então, é isso que a gente acredita e é por isso que a gente vai continuar batalhando e se esforçando nos próximos anos. Perfeito, Fernando. Até você comentou agora sobre crianças, e o Observatório sempre entendeu que nós tínhamos que plantar uma semente diferente, né? Nós temos um projeto chamado Observador Mirim, onde nós vamos nas escolas e falamos sobre integridade, falamos sobre fazer o certo, né? Realmente fazer o certo. E eu acho bacana que existe um projeto do governo, um projeto que era encabeçado pela CGU, pela ética e pela cidadania, um projeto da Turma da Mônica. Esse foi um projeto que nós implantamos em algumas cidades, Rio do Sul aqui também implantou isso,
Foi muito bacana nós vermos as crianças de 4º, 5º ano falando sobre essa parte de pequenas corrupções e mudando seus comportamentos. Foi bacana também a gente escutar das professoras falarem que, por causa do programa, elas melhoraram a relação entre elas, a forma de cobrar. Então, olha que realmente o que falta, de repente, é implantarmos esses projetos para a gente mudar uma cultura, para a gente ter jovens que vão entrar aí com essa cabeça de integridade, de ética muito mais consolidada e não vão se deixar abalar por pessoas que, de repente, já não tenham mais. Então, são projetos que já fazem, aqui em Rio do Sul já fazem 4 anos que é trabalhado, e é um projeto que o Observatório conseguiu, junto com a CGU, para que agora faça parte de todas as escolas do Brasil. Não é só um projeto à parte, agora fará parte de todas. Então, buscar isso, buscar crianças, né? Buscar plantar sementes para a gente colher um futuro bem diferente aí para o nosso Brasil. Gente, finalizando o nosso bate-papo, muito interessante, muito bom. É muito bom escutar vocês falarem desse tema. É muito bom as pessoas saberem que tem empresas de diversos portes que estão realmente levando a sério, estão fazendo a implementação desse tema, falando de integridade, para algumas vezes as pessoas acharem que não estão sozinhas, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu já escutei há muito tempo atrás que ser honesto era ser, né, desculpe a palavra, mas ser idiota, né? Não, no tempo de hoje ser honesto é ser idiota. E a gente foi provando que não, na verdade não é. É o correto, é o certo, né? E agora eu deixo para vocês fazerem as suas considerações finais a respeito do tema, do bate-papo, e o que vocês julgarem aí necessário para que a gente tenha a integridade cada vez mais difundida no nosso Brasil. Fábio, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, logicamente, aí agradecer ao Fernando também, agradecer ao Jean, agradecer ao Observatório Social pela oportunidade, não somente que a gente teve de patrocinar o evento tão importante para o Brasil, né, e também agora com esse bate-papo aqui muito gostoso sobre esse tema que é tão importante para todos nós, né. A palavra que você usou, Jean, eu achei maravilhosa, sementes, né. A gente coloca sementes nas cabeças das pessoas, que isso é uma coisa que a gente vai colher no futuro. Isso eu acho que é muito importante, né? E quando você comentou, né, fazer a coisa certa dentro da fábrica, a gente tem um mote que a gente fala assim, fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Então você tem que olhar para dentro de você mesmo e você fazer o certo para você, independente se alguém está olhando ou não, né? Isso que eu acho que é uma coisa importante para o nosso futuro. O nosso logo para a nossa Semana Integridade, que nós tivemos dentro da fábrica, foi Atitudes que Transformam. É exatamente em linha com isso, né? A gente chamou Semana de Integridade e Atitudes que Transformam. Ou seja, fazer o certo, plantar sementes na cabeça de todas as pessoas, não só dentro dos colaboradores, que a gente tem dentro da empresa, mas também dentro das suas famílias, dentro da sociedade, dentro de todos os nossos fornecedores, e que eles também, a gente sempre solicita para eles fomentarem esse tema de integridade com seus parceiros. Então, isso é uma coisa que ele vai acabar se desdobrando, trabalhando isso com várias empresas, no final você vai acabar atingindo todos os ramos da sociedade e com todas as pessoas. Isso que é o mais importante, né? E uma vez mais, quando eles falam de integridade, integridade não é uma despesa dentro da empresa, integridade é um investimento. É uma coisa exatamente que essa palavra que você colocou. São sementes que você coloca, que você vai plantar lá na frente, né? Isso que é importante. Ser ético, ser íntegro, não é ser o idiota, não é ser o trouxa, como você comentou, né? Não, é você estar tranquilo, você conseguir dormir toda noite sem ter problema nenhum, né? Você tem uma noite tranquila, você sai na rua tranquilo, você não tem problema, ninguém vai bater na sua porta falando que você não é ético, que você não agiu com integridade, né? Então, investir no tema integridade, uma coisa que eles sempre comentam, custa caro um departamento de integridade, custa caro um departamento de compliance. A resposta que a gente sempre dá é, quanto custaria não ter? Né? É ao contrário, exatamente, é um investimento que você está fazendo em todos os seus colaboradores. Isso que é muito importante, que eu vou deixar como mensagem, né? Não só dentro da Mercedes, do Observatório, com a Effect, mas eu creio que é muito importante para todos, né, que a gente invista nesse tema integridade para a gente usar essas sementes que você comentou para a gente colher cada vez mais bons frutos para o futuro. Nossa, perfeito, Fábio.
Além de ter os programas, além dessa sua mensagem, de vocês estarem difundindo essa mensagem dentro da sua fábrica, a gente até faz um convite para eles, né, para os funcionários, colaboradores, para que se sentirem à vontade, se sentirem que hoje o papel do observatório tem aderência ao que eles imaginam, para que eles venham ser voluntários. Nós trabalhamos exatamente isso, nós precisamos de mais pessoas falando sobre isso, né, difundindo isso para que isso se torne um novo normal, né, o certo, o correto. Fernando, por favor. Bom, obrigado, Jean. Eu agradeço aqui em nome da EFECT a oportunidade, primeiro, de estar batendo esse papo muito rico aí com o Fábio, trazendo excelentes alinhamentos, né, e pontuações de como que a Mercedes vem fazendo e impactando a sociedade como um todo, né, por suas ações. A oportunidade também, o convite de ter a EFECT como patrocinador, como apoiador do evento, é super importante estar sempre alinhado e apoiando ações que dizem, né, o que vendam o que a gente acredita, né, as ideias que a gente acredita. Então, é importante apoiar e continuar apoiando essas ações, porque a gente acredita que isso realmente vai mudar e vai impactar de maneira muito positiva o país que a gente vive. E como complemento do que o Fábio trouxe, eu compactuo com todas as ideias de vocês, né, que é necessário fazer hoje para colher amanhã, e pegando uma analogia com a história do cinto de segurança, né, que o Fábio colocou, eu acho que a gente não poderia estar no momento melhor para fazer a transformação. Está nas nossas mãos fazer essa transformação acontecer. Vai chegar um momento que, dado o nosso esforço, né, que queira Deus seja tão positivo, vai ser tão normal já essa questão da integridade, que talvez não seja mais necessário um controle tão rígido. Já vai se tornar a questão de entrar no carro e puxar o cinto de segurança, já vai ser convencional as pessoas agirem dessa forma. Então, nós precisamos entender que, além de educar as crianças, né, quem está chegando no mundo agora, para já terem práticas mais íntegras, mais alinhadas com o que se almeja em relação à transparência e a integridade como um todo, e a ética, é importante que a gente se enxergue como transformadores desse momento. O que a gente pode fazer, né, para transformar? E se provocar. Se eu fizer uma melhoria, né, no caminho do bem durante um ano, quantas melhorias eu posso fazer ao longo da minha vida, né? E quantas pessoas eu posso impactar, convencendo elas a olharem isso como uma coisa positiva e não como algo a mais para ser feito, que dê mais trabalho para fazer. Então, se a gente começar se transformando, eu acredito que a gente pode deixar um legado muito grande para a próxima geração, né, e entregar isso como realmente a riqueza que a gente pode deixar para quem vier nesse mundo depois da gente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e agradecer mais uma vez a oportunidade e que a gente tenha cada vez mais foco e cada vez mais divulgação desse movimento para causar um impacto positivo pelo país. Excelente, Fernando. Também faço convite aí aos seus funcionários, colaboradores, também se quiserem fazer parte aí ser voluntário do observatório, procurar nas cidades, com certeza serão muito bem-vindos. Vocês já falam de integridade, já falam de um Brasil diferente, melhor. Nós usamos uma frase muito aqui no observatório: nós não queremos mudar de país, nós queremos mudar o Brasil, né? Nós queremos um Brasil realmente voltado para as pessoas, voltado para o bem. Gente, meu muito obrigado. Tivemos aí 2 convidados especiais, foi um bate-papo excelente, de muito conhecimento, agregaram muito a nossa vida. E a vocês que ajudaram o Congresso do Observatório, que vocês possam levar essa mensagem, difundir essa mensagem e levar o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Vocês foram excepcionais, empresas éticas, empresas responsáveis, que nos ajudaram a levar essa mensagem, difundir essa mensagem por todo o Brasil. Então, muito obrigado. Bem, eu sou Jean, nós somos o Observatório Social do Brasil, uma das maiores entidades de controle social do Brasil, que busca a melhoria da gestão pública através de maior transparência e da melhor qualidade da aplicação dos recursos públicos. Estamos em mais de 150 cidades, mais de 3.500 voluntários, transformando esse país. O nosso muito obrigado para quem nos acompanhou e até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado.